Olá, bom dia a todos. Meu nome é Daniel Borges Fialho, sou médico neurologista com residência médica e título de especialização em neurologia, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, com especialização em transtorno do espectro autista. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante, sobre um checklist, umas perguntas, 10 perguntas, onde nós vamos respondê-las juntas e vamos ter uma ideia se o seu filho pode ou não ter características do transtorno do espectro autista. Esse checklist, pode ser usado, deve ser usado em crianças entre os 18 e os 24 meses de idade, mas depois de um ano de idade ele já pode ser utilizado, certo? E é muito importante que a gente responda as perguntas baseadas nas alternativas. Você vai encontrar na descrição o link para o PDF desse checklist. Por quê? Porque eu quero que você imprima ou que você baixe para o seu celular e responda junto comigo. É muito importante que você faça essa avaliação. São 10 perguntinhas bem rápidas e essas 10 perguntinhas podem trazer uma pulga atrás da orelha se você já tem alguma dúvida, seja no seu filho, seja no seu sobrinho, seja no seu aluno, seja onde for. Não faz o diagnóstico de transtorno do espectro autista, mas ele abre uma suspeita. Se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações, deixe os seus comentários, converse comigo. É muito importante que a neurologia seja levada a mais e mais pessoas. Começando, o QChat10 é um checklist para crianças, para que a gente tenha ideia se há ou não algumas características que lembram o transtorno do espectro autista. Vão ser 10 perguntas, eu vou iniciar pela pergunta número 1, vou mostrar as alternativas dessa pergunta número 1 e o ideal é que a gente vá respondendo elas de forma conjunta, para que a gente possa chegar no final e ter uma ideia de que se o seu filho, se o seu sobrinho ou se essa criança que você trabalha, seja onde for, pode ter ou não características que lembram o transtorno do espectro autista. Pergunta número 1. A criança olha para você quando você chama pelo nome dela? Sempre ela olha? Habitualmente ela olha? Às vezes ela olha? Raramente ou nunca ela olha? Sempre que você chama o nome dela, ela olha para você, ela responde? Sempre. Sempre significa todos os momentos, em todas as vezes. Habitualmente, tem momentos que não. Às vezes, significa que 50% das vezes, mais ou menos, ela olha, outras ela não. Raramente, quer dizer quase nunca ela olha para você. E nunca ela olha, certo? Então, baseado nessas 5 alternativas que estão aqui, que vocês estão vendo elas, respondo essa pergunta número 1. Pergunta número 2. Quão fácil é o contato visual com essa criança? É muito fácil? É bastante fácil? Ele é bastante difícil? Ele é muito difícil ou ele é impossível? Quando você tem esse contato visual com a criança, certo? Você quer manter esse contato visual com a criança. Esse contato visual, ele é muito fácil? Ele é bastante fácil? Ele é bastante difícil? Ele é muito difícil ou ele é impossível? Então, muito fácil é sempre há esse contato. Bastante fácil é um contato que já tem uma necessidade maior da gente tentar chamá-la para olhar para a gente. Bastante difícil é quando é muito raro esse contato, né? Muito difícil significa que raramente ele acontece, 1 em 10 vezes, e impossível quando nunca há esse contato visual. É uma pergunta extremamente importante, essa número 2. Pergunta número 3. A criança aponta quando ela quer alguma coisa, quando ela quer um brinquedo ou alguma outra coisa, muitas vezes ao dia, algumas vezes ao dia, algumas vezes por semana, menos de uma vez por semana ou nunca. É muito importante, a criança sempre aponta, né? Então, muitas vezes ao dia ela aponta, algumas vezes ao dia, ou seja, mais difícil com que ela aponte, ou são algumas vezes por semana que ela aponta, ou menos de uma vez por semana ela aponta, ou nunca ela faz isso. Essa é a pergunta número 3.
Pergunta número 4. A criança aponta algum interesse para você? Tipo, ela está mostrando um cenário, está mostrando que está passando um carro, está mostrando alguma coisa que está acontecendo? De novo, a mesma coisa da pergunta anterior. Muitas vezes ao dia, algumas vezes ao dia, algumas vezes na semana, menos de uma vez na semana, ou nunca isso acontece, certo? Essa pergunta é a pergunta número 4. Pergunta número 5. A criança brinca de faz de conta, por exemplo, brinca que está dando comida para uma boneca, brinca que ele é um super-homem ou alguma coisa assim do tipo? De novo, as 5 perguntas muitas vezes ao dia, algumas vezes ao dia, algumas vezes por semana, menos de uma vez por semana ou nunca. Então, é muito comum, né? É pouco comum, é raro isso acontecer, é muito raro ou nunca acontece. Então é importante essa pergunta também, a pergunta do faz de conta. Pergunta número 5. A criança segue o seu olhar, você fica olhando para ela está olhando para você e você mostra para ela, olha para cá, ó, e ela vai seguindo o seu olhar, acompanhando o seu olhar. Você diz, olha para lá, olha lá na parede, lá, e ela olha junto com você, muitas vezes por dia, algumas vezes por dia, algumas vezes na semana, menos de uma vez na semana, ou isso nunca acontece? Então, sempre a criança segue o seu olhar, é muito difícil, raramente, é muito raro ela fazer isso, ou ela nunca faz isso. Seguir o olhar é uma coisa importante, porque é de manter o foco. Isso é muito importante. Pergunta número 7. Se você ou alguém da sua família está aborrecido, está triste com alguma coisa, a criança toma a iniciativa de confortá-lo, de abraçá-lo, de perguntar o que é, ou simplesmente de dar um abraço, ficar perto de você, sempre ela faz isso, habitualmente ela faz isso, às vezes ela faz isso, raramente ou nunca ela faz isso. Então, ela faz sempre isso, sempre que ela enxerga você mais triste, ela dá esse carinho, ela dá esse afago, ou isso é menos comum, ou isso não acontece nunca? Responda, isso é uma questão muito importante, porque a gente precisa saber se a criança entende os sentimentos. Pergunta número 8. Você descreveria as primeiras palavras dessa criança como muito comuns, bastante comuns, ligeiramente incomuns, muito incomuns, ou ela não fala? Então, as primeiras palavras são muito fáceis de você entender, ou de que ela pronuncia essas palavras. Elas são mais difíceis, elas são mais incomuns, elas são muito raras, ou ela não fala ainda? Essa é uma pergunta sobre linguagem. Pergunta número 9. A sua criança usa gestos comuns como tchau, como acenar, como chamar, como mandar um beijo? Ela faz isso de uma forma comum? Ou seja, muitas vezes ao dia, algumas vezes ao dia, raramente, poucas vezes na semana, nunca ela faz isso? É importante que vocês olhem as características, olhem as alternativas e respondam. Como está esse aceno? Como está essa comunicação não verbal da criança? E pergunta número 10. A criança olha às vezes fixamente para alguma coisa? Isso acontece muitas vezes ao dia, isso acontece poucas vezes ao dia, isso acontece algumas vezes na semana, isso acontece menos de uma vez na semana, ou isso nunca acontece? Quando a criança parece que ela fica perdida no olhar. Isso acontece muitas vezes por dia, isso acontece raramente, isso acontece algumas vezes na semana, isso acontece, sei lá, uma vez por semana, ou isso nunca acontece? Então, essas 10 perguntas que vocês têm na descrição desse vídeo, o questionário, certo? É muito importante que vocês respondam sobre os seus filhos, sobre os seus sobrinhos, sobre uma criança que você trabalha, certo? Por quê? Porque se essas características são características que podem levar a uma pulga atrás da orelha, a nos chamar a atenção para o transtorno do espectro autista. Então, como a gente vai solucionar esse quebra-cabeça? Da pergunta número 1 à pergunta número 9, se a sua resposta foi a resposta C, D ou E, você marca um ponto.
Então, da pergunta número 1 à pergunta número 9. Se a sua resposta foi C, D ou E, você marca um ponto. Se na pergunta número 10 a sua resposta foi A, B ou C, você marca um ponto também. Então, marcando os pontos de 1 a 9 com a resposta C, D ou E, e na questão 10 marcando um ponto com a resposta A, B ou C, se você somou 3 ou mais pontos, significa que essa criança merece um olhar de um especialista. Ela tem transtorno do espectro autista? Não, até que se prove o contrário. Mas sim, ela merece um olhar de alguém que tenha especialização em transtorno do espectro autista, para que essa criança seja melhor avaliada. Então, o QChat 10, ele é um screening, ou seja, ele nos dá uma pulga atrás da orelha em algumas crianças, ele não faz o diagnóstico. E se sim, a sua soma foi no mínimo 3 ou mais, é importante que essa criança seja avaliada por um profissional que trabalha com transtorno do espectro autista. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrem-se de compartilhar, deixar o seu like, se inscrever no canal, deixe os seus comentários. É muito importante que a gente converse sobre essas características. Espero que todo mundo tenha gostado do vídeo. Um abraço fraterno a todos.